Isso é mental. Tá? O universo, tudo que existe partiu da mente para o mundo concreto, tanto da mente divina quanto da mente humana. Então, se você imagina, por exemplo, uma mesa como essa, o marceneiro tem que ter primeiro pensado nela, para depois construí-la. As coisas não saem do nada. Primeiro tem que ter sido pensada para depois existir no plano concreto. Segundo é o princípio da correspondência, que diz que o que é acima há abaixo, o que é abaixo há acima. Ou seja, se você considera um sistema solar e considera um átomo, você percebe que a semelhança é muito grande, né? É do macro com o micro. O macro com o micro. Verdade. Ou seja, em várias escalas você tem coisas muito semelhantes. Então, se você pega, por exemplo, a maneira como você trata o seu corpo físico, você pode imaginar o que seria do seu corpo físico se você se alimentasse de qualquer coisa, se você não o higienizasse. Agora imagina que você faz exatamente isso com o seu plano mental. O alimenta de qualquer coisa e não o purifica nunca, não tira todos os elementos que estão ali poluindo. E imagina como estará esse corpo. É mais ou menos similar o que você faz no sutil, o que você faz no concreto. Ou seja, tem muita sabedoria de vida para tirar de cada uma dessas leis. A terceira é o princípio da polaridade, que diz que semelhante e dissemelhante são da mesma natureza, diferentes em graus. Se você pega, por exemplo, um termômetro, você vai ter temperaturas. Certo. Tudo é temperatura. Uma é quente, a outra é fria. Você pode esquentar o frio, esfriar o quente. Ou seja, você pode, por um ato de vontade, trocar uma polaridade pela outra. Então, por exemplo, se você pega um gradiente de sentimentos, de um lado você tem ódio, do outro lado você tem amor. Por um processo de vontade, de determinação, eu posso intercambiar um pelo outro. Eu posso transformar o amor em ódio e vice-versa. O ódio em amor. Sim, por um ato de vontade. Porque estão dentro de uma mesma natureza. Eu não posso transformar o quente em macio, por exemplo. São coisas diferentes. Mas dentro do parâmetro de temperatura, eu posso intercambiá-lo. O quarto é o princípio do ritmo, que é o princípio do pêndulo. Imagine que você tem aqui um pêndulo, você puxa ele para um lado, quando você solta, a tendência é ele ir para o outro lado, não a mesma distância. Imagine que você puxou ele para cá, uma distância X. Quando ele vai para o outro lado, ele vai X também. Ou seja, a oscilação para um lado e para o outro é equivalente. Isso diz que, por exemplo, se você tem um excesso de euforia, é provável que do outro dia você tenha um excesso de tristeza que seja correspondente. Os excessos são mais ou menos equilibrados. Então, se o homem não quer que o seu pêndulo no dia seguinte vá para um extremo oposto, que ele procure um meio termo mais sereno, mais equilibrado, porque os extremos se compensam. Aí vem a vibração. A vibração diz que desde a matéria mais densa até o ser mais sutil que você possa imaginar, tudo no universo vibra. Você vê, por exemplo, que a gente usa o quartzo para fazer relógios, né? Relógios de quartzo, porque o quartzo vibra. Essa vibração ajuda no funcionamento da máquina do relógio. Então, tudo no universo, desde uma pedra mais densa até os seres mais sutis, eles vibram. Tá? Se você acelera a matéria, você teria energia. Se você acelera, teria luz, e por aí vai. Eles dizem que se você acelera, você chega até o espírito, se acelera mais, você chega até Deus. É tudo uma questão de aceleração, de vibrações cada vez mais sutis. Entendi. E aí você, para poder encontrar o seu nome interno, quem é você realmente, você teria que saber diante de que você vibra. Ou seja, diante de que atos, de que palavras, de que situações, algo dentro de você vibra. Você se sente assim, como se a tua consciência estivesse numa espécie de êxtase, estivesse no seu melhor. Aquilo que te faz vibrar é o teu nome interno. É o nível de elevação de consciência que você logrou. O sexto é o princípio da causalidade, que diz que a toda causa corresponde um efeito. Tá? Então, quando nós conhecemos perfeitamente, nada vem do acaso, não existe casualidade, existe causalidade. Quando conhecemos bem esse mecanismo, que ninguém foge dele, nós podemos gerar causas cujos efeitos sejam condizentes com aquilo que a gente espera. Mais uma vez uma frase bíblica: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Lembra-se disso? Sim. Ou seja, o que eu quero para a minha vida amanhã, eu planto alguma coisa adequada para essa colheita que eu quero ter amanhã. Muitas vezes não fazemos nada na vida e esperamos que a vida nos dê muitas coisas, que tenhamos muitos frutos sem ter plantado nada. Ou seja, a gente espera que saiam coelhos de dentro de cartolas, sem que você tenha colocado o coelho lá dentro antes. E o último é o princípio do gênero.
Gênero não tem a ver só com masculino e feminino. Gênero são polaridades que se complementam para gerar um fruto, como se fosse tese, antítese e síntese. Então você pode dizer yin e yang, você pode falar de prótons e elétrons, você pode falar de polaridades que se combinam para gerar um efeito maior. No caso, quando se projeta sobre corpos orgânicos, vai gerar masculino e feminino, sem sombra de dúvida. Aí diz que a partir daí você gera elementos novos. Tudo no universo que se cria-se através dessa harmonia por oposição. Matéria e antimatéria. Basicamente isso. Se harmonizam e geram um efeito diferente dos dois, alguma coisa maior. Basicamente